Oi, gente, aqui é Israel Alves, eu sou mineiro, sou de Juiz de Fora, tenho 26 anos, trabalho com dança, sou um artista intérprete da dança e hoje é comigo. Sempre gostei de dançar na escola, sempre gostei de copiar clipe, tipo El Chan. Eu fui criado pela minha avó, em 2001 a minha avó faleceu e aí eu fui morar com a minha mãe. E eu precisava fazer uma atividade extra. E aí eu lembro de ver na quadrilha, na festa de meio do ano, que acontece geralmente em Minas Gerais, acho que no Brasil todo, né? Um grupo de dança que chegou com a roupa toda rasgada. Dançava a dança de rua, né? Que eles falavam na época. E eu achei o máximo aquilo e eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso de alguma forma. E aí eu fui procurar saber desse grupo. Eles alugavam uma academia no meu bairro. Então eu comecei a dançar nesse bairro chamado Santa Cruz. Eu e mais o meu primeiro professor, que é o Valmor, eu e ele, de um grupo de 40 pessoas, somos os únicos sobreviventes dessa geração. Dentro desse grupo que eu entrei, que eu falei no início, eu tive a oportunidade de conhecer o grupo que eu faço parte hoje, que é o Remil. E aí esse grupo, ele foi fazer a primeira viagem dele para São Paulo. Lá em 2008, eu cheguei e estava rolando um workshop no Meet. E aí eu vi Ló Cortelemonte, que aí é mais uma mulher que escreveu mais uma história na minha vida. E eu achei um hip hop muito diferente, uma música muito contagiante. Primeiro eu lembro de descer a rampinha do meeting e eu ver o som e todo mundo gritando muito. Eu falei, que música boa. E era um hip hop muito diferente na minha cabeça, não sabia distinguir o que era. E eu assisti ela dançando. E aí eu conheci o dancehall através do Raga Jam, através da Ló Cortelemonte, que me mostrou uma visão sobre o que ela tinha do dancehall e que me deu um norte muito grande, assim. Eu falo que eu tenho muita sorte de ter mulheres muito incríveis na minha vida. Tipo, a Ló me mudou completamente, mudou a visão que eu tinha da dança, a visão que eu tinha sobre o que eu queria com a dança. Através dela eu conheci outras mulheres incríveis. Então o dancehall me trouxe a experiência com mulheres muito cabulosas, mulheres que eu sou muito grato. O dancehall é a ferramenta, é a linguagem como eu consigo falar com as pessoas, assim. Acho que eu consigo me entender e fazer com que as pessoas entendam algo além da dança, assim. Eu gosto de pensar a dança como uma linguagem mesmo, uma forma, um idioma, seria um idioma mais claro do Israel. Eu acredito que é uma cultura muito humana, muito pele, que eu acho que é o que mais chega próximo do Israel, assim. Na minha vida inteira eu tive mulheres que me ajudaram a trilhar, então elas me inspiram muito, de ética, de respeito. Eu aprendi muito com elas, então sou muito grato. Elas me inspiram a ser um Israel melhor, a descobrir um Israel melhor. Eu acho que a música é uma inspiração muito grande para mim. Quem me conhece sabe que eu gosto de ouvir muita música, eu procuro muita música. Eu tenho música para cagar, eu tenho música para tomar banho, eu tenho música para andar na rua, andar na esteira. A música é muito presente para mim, então é uma inspiração também. O Just The Boo, ele foi uma consequência. Eu e o Matheus e o Lucas Migliorini, Matheus dos Anjos, fomos convidados a participar de um espetáculo chama Dare to Dancehall, dirigido pela Ló Cortelemonte. E aí, mais uma realização de um sonho, em parênteses. Chegamos lá na primeira semana, uma semana depois era o Just The Boo. E aí eu até então falei, não vou batalhar, tô de boas. E aí Matheus falou, não, a gente vai batalhar, somos brasileiros, vamos mostrar que a gente tem também um dancehall aqui no Brasil. O não a gente já tem, vamos lá. E aí no outro dia teve ensaio, a gente ensaiou e a gente treinou com muita gente, que a gente era muito fã. E eu lembro de parar na hora do ensaio e olhar pro lado e ver fulano, ver ciclano. E me ver ali com eles.
E aí eu lembro no primeiro dia da gente em Paris, a gente foi conhecer um estúdio que chama MRG, que aí a gente desceu do mesmo ônibus, a gente desceu na porta de trás, a Nádia desceu... E ali começou a história do Dias de Boa. A gente desceu no mesmo ônibus, ela olhou, ela falou, Brasil? E aí ela pulou no nosso colo e eu fiquei assim, que mulher louca. Ela nem conhece a gente, já vem gritando. E aí ela já conhecia a gente pelo Instagram, pelos vídeos. E aí levou a gente para conhecer esse estúdio da Fatu, chama MRG. E ela conheceu e a gente fez aula. E aí eu lembro que a primeira aula que a gente fez junto, um professor de afro lá da escola falou, eu quero que essas duas pessoas dancem. E aí quando eu olhei era eu e ela. Eu olhei pro lado, uma conexão fodida que eu tive com ela nessa aula. E aí foi bem legal. Chegamos no ensaio e aí treinamos e o Matheus não quis treinar nesse dia. E isso era quinta-feira à noite. E aí chegamos no hotel e falei, caraca, você tava sem treinar hoje, todo mundo lá suando, eu chorando. Ele, não, que não sei o quê. E aí na sexta-feira ele perguntou pra Nádia, Nádia, você não vai batalhar? Ela, não, pelo quarto ano consecutivo eu não consigo ter uma dupla que eu acredite pra batalhar. Eu conheço o Dias Debut desde 2006. Aí diz o Matheus que ele falou a mesma coisa pra ela, que ele ouviu de mim. Ele falou, olhou pra mim, olhou pra ela e falou, não, você tem uma dupla. E aí explicou pra ela que ele não queria mais batalhar. E aí ele chegou pra mim, Israel, você tem uma dupla, você vai batalhar com ela. E aí eu olhei pra ele e falei, não. Na mesma hora, assim, não. Eu te conheço sua dança. Isso em português, que ela não tava entendendo nada, ela tava assim, ó. Aí eu parei de falar na mesma hora e falei, tá, então é ela. E no Dias Debut você tem que mostrar um tempo de improviso dos dois e uma session, isso é obrigatório. E aí a gente conseguiu montar, eram 80 duplas, acho que 79, 80 duplas. E eu falei, velho, eu tô aqui, né? Tem nada a perder. Quando eu fui ver, estávamos na final, eu e ela contra dois monstros da Europa, acho que os dois dançarinos hoje, os mais quitados da Europa. E nunca uma mulher tinha ganhado. É uma cultura, o dancehall é uma cultura muito machista, então ter uma mulher ao meu lado ganhando um prêmio e ela sabendo que aquilo é dela também, foi, acho que uma das maiores vitórias para mim. Assim, o Dias Debut foi uma realização de esforço, de amor, de muita perseverança. E eu lembro de ver, tipo, chegou no final, eu tava tão em êxtase que eu lembro de bater muito papo com a Nádia, eu lembro da gente chorando. E eu contando da minha história com a minha mãe pra ela, em que língua eu não sei. Ela me contou da mãe dela também. Então eu acredito que a dança ela tem um poder de ultrapassar qualquer tipo de barreira, sabe? Seja a sua língua, seja o idioma, seja, sei lá, o seu poder aquisitivo, a sua cor, o seu gênero, o seu amor. Ultrapassa tudo, assim, ó. Eu acho que a dança me escolheu no sentido de deixar o meu corpo bem aberto, assim. Eu comecei dançando hip hop, descobri um amor pela música disco por conta da minha mãe, que minha mãe ouvia muito disco. Então quando eu entrei nas danças urbanas, eu descobri que aquela música que a minha mãe ouvia era disco. Então eu falei, caraca, eu gosto dessa música. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui pra São Paulo, eu conheci o Félix e ele, tipo, nossa, eu vi ele dançando, eu falei assim, eu quero dançar wack. E aí eu lembro de ficar com o meu grupo treinando hip hop e por fora eu treinava wacking. E aí eu falei assim, não, mas não tem muito a ver comigo o wacking. Aí eu fui pro house e eu falei, agora eu quero ser um dançarino de house. E aí eu treinei tipo 6 meses, eu fui pra São Paulo, fiz aula, fiz imersão e aí eu viajava no house e dançava house pra lá e pra cá. E aí lembro de também, amava a música, amo a música house ainda, mas eu acho que eu consegui me descobrir bem com dancehall. E aí eu comecei a fazer outras coisas, aí hoje eu faço jazz, eu faço contemporâneo, faço um balé,
que eu falto mais que vou, mas eu faço. Talvez seja criar uma rede de pessoas que acreditam no que eu faço e que consigam transformar a vida de outras pessoas usando a dança como ferramenta, assim como ela fez comigo, assim como eu acredito que ela tenha o dever e uma tarefa de fazer com o mundo lá fora. Não sei se um grupo, não sei se uma metodologia, não sei se uma outra coisa chamada outra dança. Poder dar, com a dança, né, dar uma esperança para as pessoas, tipo, de onde eu vim, eu acho que é minha maior referência é mostrar para eles que é possível, mostrar o quanto a dança tem o poder de mudar qualquer coisa, qualquer ambiente. Que eu acho que falta a gente se importar mais com as pessoas, se preocupem com o próximo, sintam o que você faz de verdade, que eu acho que as outras pessoas também vão sentir isso, que é o que eu acho que mais falta no mundo. As pessoas se entregarem de verdade e não só para quando as coisas estiverem boas, quando estiver ruim também se entrega, eu acho que é importante, mas sejam de verdade, que eu acho que é o que falta, verdade. Verdade. Só mais uma vez, verdade.